Acompanhou com muita apreensão. O Irã, um dos principais países do mundo árabe, fez um ataque em larga escala, aumentando ainda mais as pressões políticas que já estavam intensas lá no Oriente Médio. Será que isso pode impactar nos seus investimentos? Fica aqui que eu te conto. Independente da sua nacionalidade, da sua orientação política ou qualquer outra coisa, nós sabemos que hoje em dia estamos numa economia global. Então você, como investidor, tem que ficar atento a qualquer tipo de evento que pode mudar drasticamente as perspectivas da economia e, por conseguinte, as perspectivas de investimento. Dentro desse contexto, o Irã, um dos principais países do mundo árabe, fez um ataque em larga escala contra Israel na noite do dia 13 de abril, despertando muita preocupação não somente de uma escalada de conflitos na região já fragilizada no Oriente Médio, mas também de uma escala por parte de Israel, que tem como principal aliado os Estados Unidos, que também não é lá um grande aliado do Irã, inclusive sofre sanções dos americanos já há vários anos. O ataque foi 99% interceptado por Israel, que inclusive contou com uma ajuda inesperada na Arábia Saudita e na Jordânia. Boa parte do ataque do Irã nem chegou a passar pelo espaço aéreo israelense, sendo abatido pelas forças aliadas dentro desses espaços, também no Oriente Médio, antes de mesmo chegar ao Domo de Ferro de Israel. O ataque possivelmente vem em retaliação a um bombardeio israelense à embaixada do Irã em Damasco, na Síria, que tomou a vida de um comandante da Guarda Revolucionária do Irã. Entretanto, por trás desse conflito há um contexto ainda maior. Israel acusa o Irã de ser um dos apoiadores do Hamas, a organização que tomou conta da Palestina e está em guerra com Israel desde o início desse ano. Mas tudo bem, Santana, quais são os impactos na economia global a partir desse conflito? Teremos a Terceira Guerra Mundial? Não sei, eu posso consultar minha cartomante, mas provavelmente eu não vai conseguir responder essa pergunta também. De qualquer forma, a primeira coisa e mais óbvia é um aumento no preço do petróleo. O Oriente Médio ainda é um dos principais responsáveis pela produção de petróleo no mundo. Então qualquer tipo de instabilidade política na região tende a prejudicar pelo menos parcialmente a produção de petróleo, e como a gente tem uma potencial diminuição da nossa oferta de petróleo, mantendo a mesma demanda, é natural que tenha um aumento dos preços. Pode ser bom para a Petrobras, mas ruim para a inflação e ruim para vários outros tipos de investimento. Isso talvez seja uma preocupação menor em primeiro momento, dada a preparação dos países envolvidos após o conflito da Rússia com a Ucrânia, que deixou a Europa numa crise de energia, especialmente com a ausência do seu gás. Por exemplo, no momento, os Estados Unidos, na verdade, são o país com a maior produção de petróleo no mundo. Então os países já têm buscado serem mais autossuficientes na produção energética, justamente porque temos um histórico muito forte de conflitos na região do Oriente Médio, que era a principal produtora deste querido líquido sagrado para a produção de combustão. E quase todas as outras coisas. Inclusive, provavelmente sua roupa tem petróleo. Tudo tem petróleo. Incrível. Pesquisa pra você ver. Temos também a possibilidade forte de valorização do dólar. O dólar, como a gente já disse aqui no canal, é a moeda global. Então, quando há qualquer cenário de incerteza, as pessoas naturalmente começam a buscar mais dólares. E aí, de novo, efeito da oferta e demanda. Mais pessoas buscando dólares, mais demanda com a mesma oferta, ou próximo disso, você tem uma tendência de aumento do preço do dólar, o que pode impactar não somente em muitos investimentos, mas também, especialmente na inflação, no caso dos países de economias emergentes. Warren Buffett já ensinou pra gente que a gente deve comprar ações quando estamos ouvindo o barulho dos canhões e vendê-las aos barulhos de violinos, e não o contrário, que geralmente é o que o mercado faz. Porém, é geralmente o que o mercado faz. Então, provavelmente, em qualquer sinal de conflito, de guerra, de medo intenso, você vai ter uma queda nos mercados, com vários investidores tentando conseguir liquidez a partir das suas ações e posições de investimentos. Então, tem uma tendência aí no curto prazo de maior volatilidade. Isso tudo pode deixar o Banco Central também medroso e deixar ele menos tendencioso a abaixar os juros, já que uma queda dos juros geralmente fomenta o aumento de consumo e o aumento de dinheiro liberado na economia. Então, um momento de instabilidade como esse, com pressões inflacionárias como do petróleo, pode haver uma tendência mais forte do Banco Central manter a taxa de juros do jeito que está. Então, no momento, ainda estamos em tendência de queda de acordo com as últimas atas do Copom. Então, dentro das classes de investimento mais tradicionais, você tem dois grandes impactos, né? Você pode ter um impacto na renda variável, justamente com essa volatilidade, e na renda fixa, com essa alteração no cenário da taxa de juros. Todo mundo sabe que quando a taxa de juros cai, a maioria das rendas fixas tem um rendimento que também acompanha e cai, e quando a renda fixa ela tem uma taxa de juros maior, ela acaba tendo também uma rentabilidade maior. A taxa base da economia, ela dita muitas das taxas que a gente encontra nos CDBs, nos títulos de tesouro e as outras rendas fixas mais tradicionais. Então, por isso que existem rendas fixas como a Alu Invest, que é uma renda fixa que não está atrelada à Selic, e, portanto, ela é uma ótima opção para você que é investidor conservador ou moderado, que gosta da renda fixa, mas também curte inovação e está buscando uma opção para manter a sua renda
pré-fixada por um longo período de tempo. O Invest trabalha em contratos de 24 a 72 meses, com uma rentabilidade que pode chegar a 20% ao ano. Então, se você tem interesse, inclusive, de saber mais sobre o Invest, não deixe de clicar aqui no link que está na descrição e conversar comigo ou com um dos nossos consultores. Mas enfim, além do Invest, eu te fiz uma pergunta no início do vídeo. Será que seus investimentos vão ser afetados? O que você pode fazer sobre isso? Além do Alu Invest, que é uma opção que não está atrelada à Selic, é uma opção pré-fixada, você tem várias outras opções para atuar dentro de um cenário de estresse como esse no mercado. A primeira delas é a diversificação. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então, se você está muito concentrado em renda variável, talvez seja uma boa hora para buscar uma renda fixa pré-fixada nesse momento de queda da taxa de juros. Se você já tem uma carteira forte de renda fixa, tá, mas ela é majoritariamente pós-fixada, mesma coisa. Se ela é majoritariamente pré-fixada, talvez valha a pena você continuar nesse momento ou talvez olhar para alternativas no mercado variável. Mas o importante é que você tenha conhecimento daquilo que você está investindo, fazendo uma diversificação intencional para aumentar a sua segurança dentro do mercado. Claro, você sempre deve continuar acompanhando as notícias, mas lembre-se, o mercado ele funciona de forma errática no curto prazo. No longo prazo, o efeito desses movimentos geopolíticos tende a ser normalizado. Então, você pode pegar o próprio Warren Buffett. Ele meio que ganha do mercado dia sim, dia não. Então ele perde quase o mesmo tanto que ganha quando você olha em uma análise diária. Por semana, ele já ganha mais 70% das vezes. Por ano, mais de 90%. Por década, eu acredito que ele nunca tenha perdido. Então, no longo prazo, os investimentos se comportam de maneira muito mais previsível do que no curto prazo. Então, se a sua estratégia hoje de investimento não está focada no longo prazo, esse talvez seja o momento para você refletir se isso não faria mais sentido para os seus objetivos, especialmente, como eu disse, se você é uma pessoa que tem um perfil mais conservador ou moderado. Então é isso. Se você quiser garantir a sua participação no próximo lote do Alu Invest, clique no link da descrição. E no mais, estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.